Semana passada eu estava tomando um café com um cliente e ele me falou uma coisa que não sai da minha cabeça. Ele falou o seguinte: Maurício, sabe o que mais me dói? Não é o dinheiro que eu perdi. É pensar em tudo que eu podia ter feito se eu tivesse tomado decisões diferentes há 10 anos atrás. Cara, isso me pegou muito e eu preciso vir aqui compartilhar contigo. Porque nesses 5 anos eu vi os mesmos arrependimentos se repetindo várias vezes. E o pior é que a maioria deles poderia ter sido evitada. Ó, eu trabalho com profissionais liberais, empreendedores, autônomos há mais de 5 anos. E uma das perguntas que eu faço para eles é qual que é o seu maior arrependimento financeiro? E as respostas elas vêm em enxurrada. Algumas são previsíveis, mas outras elas surpreendem. Mas tem um padrão muito claro entre a maioria delas. Os maiores arrependimentos financeiros, eles nunca são só sobre dinheiro. São principalmente sobre o tempo perdido. Oportunidades que passaram, relacionamentos que se desgastaram e, pior, né, sonhos que acabaram ficando na gaveta. Então hoje eu vou compartilhar contigo 6 dos arrependimentos que eu mais ouvi. E o mais importante, o que você pode fazer agora para não cometer os mesmos erros que eles. Vamos lá? E o arrependimento número 1, top. Eu escuto quase sempre esse arrependimento. Maurício, eu devia ter começado a investir antes. E olha, a maioria dos empresários que me fala isso, eles tinham condições de ter começado a investir antes. Então não era questão de falta de dinheiro, era uma questão de medo. Medo de perder, medo de parecer ignorante e medo de encarar a própria realidade financeira. E olha, os perfeccionistas são os piores, porque eles ficam esperando o momento certo para começar a investir. Aquele dia mágico em que todas as contas vão estar totalmente organizadas, vai sobrar um bom dinheiro, e aí sim eles vão começar a investir. Mas deixa eu te contar uma coisa: esse dia nunca chega, nunca. Então deixa eu te falar uma verdade que ela é até um pouquinho inconveniente. O crescimento do teu patrimônio não depende de você acertar o melhor momento do mercado, mas depende sim de quanto tempo você fica no mercado. Mesmo que você comece com R$ 200, parece pouco, né? Só que os juros compostos, eles sim é que vão fazer o trabalho pesado por ti. Pensa comigo, se uma pessoa investir R$ 200 por mês durante 20 anos, a uma taxa de 10% ao ano, essa pessoa ela iria acumular mais de R$ 150 mil. Só que se essa mesma pessoa esperasse 5 anos para começar a investir, e ela investisse por uns 15 anos, acredite, esse valor cairia de 150 para R$ 90 mil. Então essa pessoa perderia R$ 60 mil só por ter procrastinado essa decisão. Então o que fazer, Maurício? Comece pequeno, mas comece logo. Abre uma conta em alguma corretora, existem várias por aí. Pode até configurar uma transferência automática da tua conta corrente para a conta da corretora e escolhe um ativo simples. Não precisa ser perfeito, só que precisa começar, precisa existir alguma coisa. Então, o que esses empresários diriam para nós? Pare de ficar esperando. O erro número 2 é a armadilha da casa própria. Mas calma, vamos explicar direitinho isso aqui. Porque eu sei que isso aqui é polêmico. Porque a casa própria aqui no Brasil é quase que uma questão de religião. É como se fosse o símbolo máximo de que alguém conseguiu chegar lá. Só que eu vi dezenas de empresários se arrepender amargamente de terem comprado um imóvel que parecia um sonho virarem um pesadelo financeiro. O roteiro é sempre o mesmo. A parcela é só um pouquinho mais alta do que o aluguel que eu já pago. Só que ninguém coloca na conta os custos invisíveis de ter um imóvel de alto padrão ou de um padrão mais alto. Condomínio, IPTU, reforma, decoração, manutenção, mas principalmente os juros desse financiamento, que faz com que você pague quase que o dobro do imóvel ao longo de 30 anos. Olha, eu atendi um casal, eles ganhavam muito bem mesmo para o padrão brasileiro. A renda combinada dos dois beirava ali os R$ 40 mil. E aí eles foram lá e compraram um apartamento lindo, maravilhoso apartamento.
parcela de 6 mil reais. Até parecia tranquilo. Só que chegou o condomínio, R$ 1.500, o IPTU de R$ 800 parcelado, a manutenção, as pequenas reformas, as chamadas de caixa extra do condomínio. E aí, resumindo, estão pagando R$ 10 mil quase para poder viver, morar, ter um teto. E aí, o que aconteceu? A reserva de emergência começou a derreter. Eles começaram a viver no limite e a sensação que eles me relataram era de estar vivendo assim num erro de longo prazo. E o pior, de centenas de milhares de reais. Então o que fazer? Olha, antes de comprar, roda os números com total frieza, sem emoção. Compara o custo total da propriedade, não só a parcela, tudo isso que a gente comentou agora, com o aluguel que você tem hoje ou com o custo de moradia que você tem hoje. Aí tu vai ver que em muitos casos, alugar e investir a diferença desse aluguel para a parcela que iria pagar vai acabar liberando capital de giro, tranquilidade, fortalecimento do caixa, fortalecimento da reserva de emergência, fortalecimento de investimentos para o futuro. Mas não estou dizendo que não tem que comprar o imóvel. E não, isso não é fracasso. Isso é inteligência financeira. Eu sei, eu também quero morar num apartamento dos sonhos. Todo mundo quer, mas às vezes a gente não consegue. Então é melhor a gente dar um passo conforme as nossas capacidades, pensando friamente. E olha, eu posso dizer que eu fui um desses empresários que cometeu esse tipo de erro. Claro, nas minhas condições daquela época. Beleza, agora vamos juntar dois arrependimentos aqui, eles andam de mãos dadas. E o número 3 é aquela busca obsessiva por ficar rico rápido demais. Sabe aquela vozinha? Eu devia ter comprado Bitcoin em 2015. Ou sabe aquele pensamento que fica na tua cabeça? Putz, perdi muito dinheiro em day trade. Ou gastei uma fortuna fazendo cursos de... Fique milionário em 7 dias. Reconhece algum deles? Já aconteceu contigo? Olha, por trás disso está sempre a mesma coisa. A gente fica vendo o sucesso dos outros nas redes sociais, aquele sucesso repentino, estrondoso, e fica com medo de ficar para trás. E aí que entram os esquemas. Apostas, ativos que tu não entende. E olha, aqui vai uma verdade chata. Construir riqueza de verdade é um processo lento e consistente. Então, automatizar as suas economias, investir em fundos diversificados, em ativos diversificados e dar a esse tipo de investimento, dar um presente para eles. E esse presente é o tempo. É entediante, mas funciona. Porque quando tu não constrói a riqueza do jeito certo, muitas vezes tu vai cair no erro número 4. São dívidas de alto custo que elas consomem a tua vida. Olha, o caso mais insano que eu vi, uma empresária que ela continuava usando o cartão de crédito no rotativo, adivinha? Só para acumular milhas, pagando 15% de taxa de juros. E ela achava que estava ganhando, mas ela estava perdendo e muito. Dívida no cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, tudo isso corrói o teu patrimônio. Só que corrói de uma forma brutal. E olha, eu vi muita gente, eu vi algumas pessoas se endividando para fazer uma reforma de luxo no seu apartamento. E me dizendo ainda que é um investimento. E tudo bem querer ter luxo, desde que tu consiga pagar isso à vista com o dinheiro que tu já tem, não com uma dívida futura. Então, o que fazer? Duas coisas bem simples aqui. Primeiro, se tu não entende da oportunidade que surgiu na tua frente, não investe. Não coloca dinheiro nisso. Se um guru da internet te promete uma forma secreta de enriquecer, a única certeza que eu tenho, e tu vai descobrir depois, vai ser que você é que vai ser a fonte de enriquecimento dele, não o contrário. Número 2, se tu tem dívidas de juros muito altos, para tudo e foca nelas. Foca em quitar todas elas. Começa por aquelas que têm a taxa maior, ou se não tiver nenhuma que destoie muito, começa com aquela menor. E aí tu vai tendo aquela sensação de que está conseguindo vencer. E pelo amor de tudo, para de contrair novas dívidas enquanto tu está pagando aquelas antigas. Erro número 5, não planejar para o previsível. Não para o imprevisível, o previsível.
Ah, Maurício, me arrependo de ter parcelado meu casamento no cartão. Entrei em desespero, Maurício, quando meu carro quebrou e eu não tinha reserva de emergência. E olha a ironia de tudo isso. A maioria desses eventos que levam a pessoa para contrair dívidas, elas são previsíveis. Não são surpresas. Ah, você vai casar. Cara, tu já sabe disso há meses, talvez anos antes. Ah, vou ter um filho. Pelo menos 9 meses antes do filho nascer, tu já sabe que ele vai nascer. Ah, o teu carro tem 10 anos de vida. Ele vai quebrar. O problema é que a gente se acha especial, que só a nossa mãe sabe fazer filho especial. Ah, meu casamento vai ser simples. Não preciso poupar muito. Aí vem a pressão da família, dos amigos, das expectativas sociais. E quando tu vê, tu tá com 80 mil de dívidas no cartão. Imagina que tu tem uma prova importante daqui a 6 meses. Tu vai estudar um pouco por dia ou vai deixar para a última semana e ficar em pânico? Com dinheiro é a mesma coisa. Eventos previsíveis exigem poupança previsível. E eu falei sobre isso há 2 vídeos atrás. Dá uma pesquisada aqui depois que tu vai encontrar. Então o que fazer, Maurício? Para e pensa, o que vai acontecer nos próximos 6 meses, no próximo ano, nos próximos 5 anos? E aí tu faz o planejamento, tu vai pegar e tu vai dividir os 6 meses, quanto tu vai precisar dividir em 6 parcelas, começa a investir e a guardar esse valor. Os acontecimentos daqui a um ano tu vai dividir em 12 meses e coloca em uma conta separada. Os daqui a 5 anos tu divide em 60 meses e vai colocar numa outra conta. Isso vai ser vida para ti. Porque quando tu realizar isso, seja uma viagem, um casamento, um carro novo, tenho certeza que tu vai aproveitar isso sem sombra de dúvida. E por fim, a número 6. Essa é a mais triste, eu já passei por isso e muitos dos meus clientes passam por isso. É aquela culpa de gastar que acaba roubando a alegria de viver. É aquele empresário que depois de anos tem investimentos sólidos, tem reserva, tá tudo em dia, a empresa redondinha, tudo funcionando bem, mas sente uma culpa devastadora por comprar um café especial de R$ 15. É aquele profissional liberal que economiza dinheiro há anos, mas não consegue tirar férias sem se sentir culpado ou sem se sentir mal com aquilo, que está gastando aquele dinheiro. Olha, por trás dessa culpa tem crenças que vêm lá da infância. Meu filho, não podemos pagar por isso. Aquela mentalidade de escassez irracional, ou aquela ideia, eu sou bom se eu negar, se eu for uma pessoa que eu não me entrego a luxos, mas eu sou ruim se eu gastar. E sabe o que eu aprendi? O dinheiro ele não serve só para investir, ou para poupar, ou para gastar. O propósito do dinheiro é ser usado para viver uma vida rica. A sua definição de vida rica, não a minha, a sua, não a do seu vizinho, a sua. Se tu poupa de forma responsável, se os teus investimentos eles estão rodando, cara, tu pode gastar com aquilo que te traz alegria. Tu fez o básico já, sem culpa, porque a vida ela é agora, não só depois que tu te aposentar. Então o que fazer? Cara, faz as tuas contas, faz o teu orçamento, conhece os teus números. E se tudo estiver ok, permita-se viver, porque no final o arrependimento não vai ser do dinheiro que tu gastou, mas vai ser da vida que tu não viveu. Então, depois de 5 anos nesse mercado, eu percebi uma coisa. Educação financeira não é sobre planilhas complexas, fórmulas mirabolantes, é sobre comportamento, é sobre psicologia. Os arrependimentos, eles surgem quando a gente deixa o medo, a pressão social ou a culpa guiarem as nossas decisões. Então, age com intencionalidade, faz as contas, planeja para frente e, acima de tudo, usa o teu dinheiro para construir a vida que você realmente quer. Porque lá no fundo, o maior arrependimento não é sobre o dinheiro que tu perdeu, é sobre a vida que tu não viveu. Então, se esse vídeo fez sentido para ti, coloca o like aí embaixo, se inscreve no canal, obviamente, e me conta aqui nos comentários, qual desses 6 arrependimentos mais te tocou? Ou tu tem algum outro que eu não mencionei aqui? Coloca aqui também. Eu leio todos os comentários e eu adoro trocar uma ideia aí com você. Então valeu por assistir e se tu gosta de dinheiro, eu te vejo no próximo vídeo.